homeopatia agir. Então, eu resolvi fazer eu tinha uma sócia que era homeopata, e a minha homeopata mudou de país, então eu resolvi fazer mais um curso. E, para minha surpresa, quando eu fui fazer o curso era homeopatia e era homeopatia e Nutrição. nutrição. Eu falei, tudo bem, nutrição vai ser um bônus. E, no fim, o bônus foi a homeopatia, porque eu me apaixonei por nutrição e já fiz uma pós-graduação, terminei o ano passado, e assim, é a minha paixão hoje. Então, é sobre isso que a gente vai falar também, tá? Então, hoje a gente vai falar de alguma coisa que é muito assim, que de alguma maneira todos nós já tivemos ou temos, né? Às vezes a gente nem sabe, mas a gente está inflamada. Então, a inflamação é boa ou ruim? O que vocês acham? Né? Pode passar, Tati. Então, vamos começar falando o que é inflamação, tá? Então, a inflamação é uma resposta natural do corpo, tá? Então, quando o nosso organismo precisa lutar contra algum agente que está nos prejudicando, tá? Uma bactéria, um vírus, um ferimento, né? Aí ele vai liberar uma resposta inflamatória com o objetivo de recuperar os danos, né, que essa infecção causou. Por exemplo, todo mundo já aconteceu isso. Às vezes entra um espinho no dedo da gente, ou uma madeirinha. O que acontece? Forma um pus, né? Então, o que acontece? Esse pus é o nosso corpo tentando defender a gente. Então, isso é uma coisa boa? Isso é ótimo. A gente só está aqui, eu aqui falando com vocês sentados aí me ouvindo, porque a gente tem a capacidade de responder à inflamação, certo? Então, o que acontece? Inflamou, aquele pus vai empurrando aquele espinho, aquela madeirinha do nosso dedo, e aí a gente vai e tira, né? E aí esse dedo se recupera. Então, todo mundo já passou por isso alguma vez, né? Então, a inflamação é extremamente necessária para a gente, tá? Só que tem duas formas de inflamação. A gente tem dois tipos de inflamação. Pode passar. A inflamação aguda e a crônica, né? Então, o que é uma... Pode passar, tá? Ai, obrigada. O que é inflamação aguda, né? Então, aquilo que eu te falei, ela vai ter uma vasodilatação, né? Então, é o nosso sistema imunológico tentando nos defender, tá? Então, a fase aguda, a inflamação aguda, é essencial à nossa vida, tá? Nós temos, né, assim, é o nosso corpo nos defendendo. Mas, se essa inflamação persiste, ela se torna crônica. Aí que nós vamos ter problema, tá? Então, é aquela fase, a inflamação crônica, é aquela inflamação que não se resolveu, que não curou. Então, ela vai persistindo, né? Então, aí a gente vai ter um problema. Pode passar. Então, nós vamos falar agora da inflamação crônica, tá? Então, assim, ó, a inflamação não é ruim, não é uma coisa ruim. Porque toda inflamação é um dano para o nosso corpo, toda e qualquer. Mas o nosso corpo, quando ela é por um tempo limitado, o nosso corpo consegue reparar esse dano, certo? Mas se essa inflamação persiste, tá? Aí a gente vai ter problema, aí é uma doença, né? Então, assim, olha, o principal gatilho de todas as doenças, como diabetes, câncer, Alzheimer, problemas no coração, né, doenças cardiovasculares. Tem um estudo que foi feito na Universidade de Harvard, que eles falam que todas essas doenças, tão comuns hoje em dia, né, têm um único gatilho, que é a inflamação, né? Então, doenças crônicas são hoje a principal causa do gastos, né, do serviço público. Então, as doenças crônicas consomem 78% dos gastos públicos. Então, isso foi um estudo da Universidade de Stanford, de uma escola de medicina, né?
E a revista Time também chamou a inflamação de assassina secreta, né? Então, daí a importância. Então, a gente vai entender o que que é a inflamação crônica e vamos ver o que que nós podemos fazer para estar atuando aí para que ela não se cronifique, tá bom? Pode passar, Tati. Então, tá. Então, como eu disse, a fase crônica é a inflamação que se perpetua, certo? Como que ela é causada, né? Por alimentos, né? Alimentos tóxicos, alergênicos, embutidos, açúcar, glúten, lácteos. A gente vai falar mais na frente sobre isso e a gente vai ter uma live toda sobre alimentação, tá? A gente vai aprender em detalhes. Depois, obesidade. Então, ela tem relação direta com a inflamação, tá? Então, quanto mais obesa a pessoa, mais inflamada a pessoa é. A grande maioria dos obesos são inflamados. Uma pequena, não assim, uma pequena parte, vamos por 5% lá dos obesos não são inflamados, mas a grande maioria são inflamados, né? Como eu já disse também, o câncer, né, o infarto, a esclerose, todos são induzidos pela inflamação, né? Uma coisa interessante é anemia, que a gente normalmente não relaciona, né? Então, as bactérias usam o ferro para se desenvolver. Então, quando o corpo identifica uma infecção, o que que acontece? As bactérias usam esse ferro, né, para se desenvolver, e aí vai diminuir o ferro disponível no plasma. É por isso que quando a gente tem uma inflamação, uma infecção, o ferro vai estar bem baixo, tá? No exame de sangue. E uma coisa bem importante também, que é causada pela inflamação, é a diabetes, né? A diabetes tipo 2, ela é uma doença inflamatória subclínica ou silenciosa. Então, o que que é uma doença, uma inflamação subclínica? É aquela pessoa que é obesa, né? Normal, não, nem sempre, mas obesa, não faz exercício físico, ela se alimenta mal, come muito açúcar, come uma alimentação tóxica, né? Só que ela não sente nada, ela tá bem, ela não tem problema nenhum. Vai uma vez por ano ao médico, faz lá os seus exames e o resultado tá bom, então a pessoa acha que tá bem, né? Mas ela pode ter uma inflamação silenciosa dentro dela, é o que chamamos de inflamação subclínica, certo? Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só pedir, tá? Abrir o microfone e perguntar. A gente podia deixar as E, perguntas para o final, amiga. final? Ah, então tá. Isso, Uhum, certo. tá? A inflamação crônica também, ela é como incêndio, né? Se você não contê-la rapidamente, ela vai se expandir, né? E vai acabar se cronificando, certo? Pode passar. Então tá, olha, alguns cientistas dizem sobre a fase crônica, né? Ó, doenças degenerativas, doenças do envelhecimento, na verdade, existe uma só. Então, eles consideram todas essas doenças uma só, que é a inflamação. Todas têm a mesma origem, certo? Então, é assim, então, vamos supor, eu tenho uma inflamação no meu corpo, né? Mas aí eu tenho lá minha genética, e eu tenho uma na minha família, as pessoas normalmente têm uma suscetibilidade a doenças como depressão, né? Então, assim, se eu tenho uma inflamação e eu tenho uma suscetibilidade a doenças do cérebro, por exemplo, eu posso ter Parkinson, eu posso ter Alzheimer. Se eu tenho uma suscetibilidade na mama, eu posso ter uma inflamação, um câncer de mama. Se eu tiver no pâncreas, por exemplo, eu tenho um histórico de família de doenças no pâncreas. Então,
se eu estou inflamada, eu posso ter uma pancreatite ou um câncer no pâncreas. Então, depende o histórico familiar, né? A sua genética, onde você é suscetível. Então, assim, você tem lá a sua genética, mas quando você inflama, você pode acordar os seus genes, entendeu? Então, aí por isso que eu comecei a nossa série, as nossas lives, pela inflamação, porque ela é a origem das doenças, né? E isso, assim, olha, são estudos feitos sobre, né, sobre isso, que comprovam que a inflamação é a causa, né, de todas as doenças. Pode passar, Tati. Mas, né? Então, continuando o que a gente estava falando da genética. Alguém sabe já ouviu falar em epigenética? É assim, é um termo relativamente novo, né? Que surgiu a partir do estudo do genoma em 2003. Então, epigenética, o que quer dizer? É acima da genética. Então, antigamente acreditava-se que se você tem um histórico na família de câncer de mama, por exemplo, você ia ter um câncer de mama, né? Ou de próstata, ou de qualquer coisa. Os seus genes, né? O que tivesse na sua genética. Mas depois desse estudo, né, do genoma de 2003, agora acredita-se que a genética representa apenas 20%, tá? 80% depende da gente, depende dos nossos hábitos, da nossa alimentação, do meio ambiente, né? Então, agora a responsabilidade maior é nossa, né? Porque a genética é apenas 20%. Então, eu vou tentar explicar para vocês como funciona. Vocês, acho que todo mundo, né, ouviu que a Angelina Jolie, ela retirou as duas mamas porque ela tem histórico na família de câncer de mama, né? Então, ela não precisaria necessariamente ter feito isso. Ela aí é um compromisso que a gente tem com a saúde da gente, né? Então, assim, se você, o que que acontece? Você tem o teu gene e é teu, você vai morrer com ele. Você não tá lá em algum lugar, certo? Mas, dependendo, você pode mudar a mensagem que você manda para esse teu gene, certo? Através do quê? Da alimentação, de toxinas, do meio ambiente, do emocional, né? Dos seus sentimentos. Então, isso assim, trouxe mais responsabilidade para a gente, mas é uma coisa muito boa, porque você pode. Agora você sabe que a genética não é seu destino, né? Você pode desligar, você pode silenciar ou acordar os seus genes. Então tá lá, os seus genes estão lá dormindo, certo? Você pode acordá-lo ou já deixar eles dormirem. Depende da mensagem que você manda para eles, certo? Então, isso a gente vai falar bem detalhado, certo? Para a gente se cuidar. Porque sabendo disso, dessa responsabilidade que é nossa, eu acho que dá uma força maior para a gente estar se cuidando, certo? Pode passar. Certo. Então, fatores da vida moderna que contribuem para a inflamação crônica. Então, o que é? Gente, essa palavrinha, estresse, né? Ai, faltou ele. É, Olha, hoje mesmo eu estava ouvindo uma reportagem sobre a guerra, né? Sobre a faixa de Gaza, Israel. Eu comecei a ficar tão ansiosa, tão angustiada, estressada, que eu desliguei. Então, aí minha filha falou, mãe, mas a gente precisa saber dessas coisas. Eu falei, sim, a gente, né? É importante estar informada. Mas o que você sente que está te estressando muito, se você não pode, por exemplo, eu não posso resolver essa situação, né?
Então, a gente pode tentar resolver na vida da gente o que a gente consegue. Agora, o que não, o que está fora do nosso alcance, aí fica difícil. Então, isso é uma coisa extremamente difícil, né? Mas que compromete muito a nossa saúde. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Agora, pensem aí, como é que anda o sono de vocês? Vocês deitam, dormem, ou ficam acordando? Às vezes tem pessoas que deitam, dormem e ficam acordando durante a noite, ou aquelas que levam mais tempo para dormir, né? Agora, como que você sabe se você dormiu bem ou não? Depende como que você acorda. Será que você é aquela pessoa que acorda cansada, que não quer levantar, o despertador, né, o telefone toca lá e você dá um tapa nele e quer voltar a dormir? Então, agora, se você tem essa atitude, então você não dorme bem, né? Às vezes você pode até achar que dorme bem, mas então você vai ver se você dorme bem ou não da maneira que você acorda. Agora, se você é aquela pessoa que acorda disposta, já levanta, né, e já vai fazer os afazeres do dia, então você dormiu bem. Então, isso é extremamente importante, porque é à noite que você vai repor, que você vai nutrir o teu cérebro e demais órgãos. Então, a gente vai ter uma live inteira também falando sobre o sono. Outra coisa, poluição. Nós aqui em Londres vivemos uma das cidades mais poluídas do mundo, né? Então, o que a gente não pode, não tem como mudar isso, então a gente pode mudar as outras coisas, né? Que a gente consegue pela gente mesmo. Agrotóxicos, né? Dos alimentos, cosméticos, isso é uma coisa bem, assim, bem séria, porque a gente usa todos os dias. Então, todos os dias, aos poucos, a gente está colocando toxinas no nosso organismo, né? Outra sinal de inflamação crônica é aquela gordurinha que a gente tem ali na cintura. Sabe aquela pochetinha? Então, essa é uma gordura que a gente tem que se preocupar, tá? Essa gordura pode nos trazer uma resistência à insulina e depois uma diabetes. Então, essa é uma gordura que a gente tem que se preocupar e a gente vai falar mais sobre ela, tá? Má alimentação, né? Comer muitos embutidos, muita coisa pronta, né? Isso também faz com que o nosso organismo se inflame. Uma coisa extremamente importante também é a ansiedade, né? Difícil viver no mundo de hoje sem ansiedade. E os alimentos processados, né? Então, você já deve ter ouvido muito sobre isso. Descasque menos e desembrulhe mais. Então, o que isso quer dizer? Para a gente comer mais comida de verdade, né? Aquela que você vai na feira, no supermercado, compra, vem, traz para casa, cozinha. Contrário, amiga. Oi? Você falou o contrário. É descasque mais e desembrulhe menos. Ah, então tá, desculpa. Descasque mais e desembrulhe menos, né? Então, isso é o que a gente tem que prestar atenção. Pode passar. Então, quais são os sinais da inflamação, né? Como que eu sei se eu estou inflamada, né? Problemas intestinais. A gente vai ter uma aula inteira sobre intestino, que é bem importante. É, ele um intestino inflamado, a gente consegue inflamar o nosso corpo todo, né? Então, como que eu sei? E às vezes o paciente chega para mim e fala assim, eu falo, como que é o teu intestino? Ah, meu intestino é bom, eu vou ao banheiro todos os dias. Isso não quer dizer que o teu intestino é bom, né? Como que é o formato das suas fezes, né? Uma fezes, a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, ó, uma fezes de bolinha
isso quer dizer que você é alérgico, que você está comendo alguma coisa que você é alérgico. Então, a gente vai entender bem sobre isso, certo? Se você estiver tendo queda de cabelo, essa queda de cabelo, como que a gente vê essa queda de cabelo? Aquela queda de cabelo, porque a gente lavar o cabelo, pentear e sair alguns cabelos, né, cair, isso é normal, todo mundo acontece. Mas você presta atenção quando você dorme, por exemplo, se tiver muito cabelo no travesseiro, né? Então, isso quer dizer porque você não está penteando, você não está forçando o cabelo, e ele tá, mesmo assim ele está caindo, né? Dores pelo corpo, isso é um sinal de inflamação, quando você tem dores pelo corpo. E uma coisa bem assim, são duas coisas, tem vários sinais, falta de energia também é um deles, mas dores no corpo e ansiedade são dois sinais que você tem que prestar atenção, tá? Se você tem esses dois, e aquela ansiedade, principalmente a ansiedade no final do dia, tá? Então, começa a observar. Se você tem uma ansiedade mais no final do dia, também é um sinal de inflamação. Pode passar. Aí, vamos falar agora como que a gente... Então, agora, até agora, a gente já entendeu o que que é uma inflamação, certo? Então, vamos ver como que a gente pode... Quais os remédios para essa inflamação? Como que a gente pode estar ajudando o nosso corpo a não inflamar, né? Eu vou falar de um remédio agora, que assim, ele não tem efeito colateral nenhum, diferente dos outros, né? É acessível a todos, é mais eficaz que muitos medicamentos encontrados nas farmácias, tá? Ele vai agir na raiz da doença e a eficácia desse remédio, ele já foi comprovada pelas maiores instituições de pesquisas do mundo, como a USP, que é a Universidade de São Paulo, né? Harvard, Oxford, John Hopkins e entre outras. Então, assim, esse remédio é com certeza muito eficaz. Então, vamos ver qual que é ele. Pode passar. É a nossa alimentação, certo? Então, olha como isso é antigo, gente. Há 2000 anos atrás, Hipócrates já dizia que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio, né? Então, há 2000 anos atrás, eles já tinham essa consciência, né? Porque a cada refeição, você está determinando a saúde que você vai ter, se você vai inflamar teu corpo ou não. Se você vai ter uma doença lá no futuro ou não. Então, é o que você come hoje. Então, é bem importante você olhar para o teu prato, você vai comer, você olha para o teu prato e pensa, isso vai fazer bem para o meu corpo? Né? Então, ter assim, e ter a coragem de decidir se você vai comer ou não, tá? Ó, o corpo humano é formado por 70 trilhões de células, tá? Nós trocamos de célula todos os dias. A gente troca 50 milhões de células todos os dias. E para construirmos novas células, a gente precisa de 44 nutrientes diferentes, certo? Então, eu tenho paciente que come, assim, há anos a mesma coisa, todos os dias. Então, como que essas células dessa pessoa estão sendo reconstruídas todos os dias? Por dia, as células precisam de 44 nutrientes essenciais. O que é um nutriente essencial? É aquele nutriente que a gente não produz. O corpo nosso não produz. Por isso que ele se chama essencial. Então, a gente tem que ingerir esses nutrientes, certo? Então, aí a importância da gente estar diversificando os nutrientes, comendo todos os dias coisas diferentes, certo? E assim, não, mas agora eu tenho 50, eu tenho 60, eu tenho 40, 50, 60, 70, 80 anos. Nunca é tarde para começar, nunca, certo? Porque a gente decide se vai se inflamar ou não a cada refeição. Então, se você estiver inflamado hoje,
você pode mudar para não se inflamar daqui a um mês, certo? Então, a decisão é nossa. Em 1903, o famoso inventor, né, americano Thomas Edison, ele disse: o médico do futuro não prescreverá medicamentos, mas sim, né, ele vai ensinar os pacientes sobre os cuidados com o corpo, sobre a dieta e a causa e prevenção de doenças. Gente, passaram-se 121 anos e continua a mesma coisa, né? Então, há 121 anos atrás, o Thomas Edison já tinha já pensava que o médico no futuro, né, não ia prescrever medicamentos, mas sim ia tratar o paciente com alimentação, com cuidados, né, ia tratar com a dieta, e prevenção. Será que isso aconteceu? Né? Eu acho que não, ainda não. Eu acho que, assim, nós ocidentais, nós estamos acordando para isso agora. Muita coisa já está mudando, mas a gente ainda está, né, um pouquinho mais no futuro. Esse médico é lá um pouquinho mais no futuro, certo? Pode passar. Certo. Agora, vamos saber, então, quais são os piores alimentos, os alimentos que vão nos inflamar. Os três que mais inflamam, independente se você é alérgico, se você é intolerante, independente de qualquer coisa, é o açúcar, tá? O glúten e os derivados, leite e derivados. Então, esses são os três alimentos que são mais inflamatórios. Depois vem os embutidos, né? Como presunto, salame, etc. Os óleos vegetais, de canola, de milho, de sunflower, de girassol, né? Todos os óleos vegetais. Alimentos processados, né? Os enlatados, os embutidos, café, né? O café também é inflamatório, a carne vermelha e gorduras trans. Onde que a gente acha gorduras trans? Nos biscoitos, margarinas, óleos, né? Nos óleos vegetais. Então, esses alimentos, é bom vocês até fazerem uma cópia e colocar lá na geladeira, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver os anti-inflamatórios. Então, é bom vocês colocarem lá os, né, anti-inflamatórios e os inflamatórios na porta da geladeira para, né, todo dia vocês estarem se lembrando disso. Pode passar, Tati. Tá, agora os anti-inflamatórios. Esses são aqueles que vão fazer bem aos nossos corpos, né? Não vão inflamar, eles são antioxidantes, eles só vão ajudar o nosso corpo. Então, são todas as frutas vermelhas, certo? Azeite, um bom azeite de oliva, cúrcuma, cacau, o cacau 100%, tá? Gengibre, a chia, aquela sementinha, linhaça, gergelim, castanha do Pará, castanha de caju, brócolis, repolho, agrião. Então, quer dizer, eu coloquei alguns para vocês terem uma ideia, mas tem muitos outros. A gente vai falar depois sobre isso também, certo? Pode passar. Tá, agora nós chegamos. Então, assim, os alimentos, eles vão, não tem efeito colateral nenhum, só vão te ajudar, né? Os bons alimentos. E, por outro lado, a gente tem ajuda de outras coisas também. Um deles são os óleos essenciais, tá? O que eles vão fazer na inflamação? Eles vão neutralizar os radicais livres, né? Recuperando as lesões que a inflamação causou. Então, olha, eu citei aqui alguns óleos anti-inflamatórios, tá? Copaíba, turmeric, bergamota, coriander, fennel, ginger, lemongrass, manuka, mirra, pink pepper, black pepper, sandalwood, basil, peppermint, birch,
Siberian Fir, orégano, thyme, basil, cardamom, cássia, cedarwood, cinnamon, clary sage, clove, yarrow, gerânio, entre outros. Então, agora, todos esses são anti-inflamatórios, tá? Então, eu vou dar aqui para vocês, mas isso é sugestão, tá? Você pode usar outros também, mas esse aqui é só uma sugestão para vocês. Então, assim, ó, para inflamação, copaíba, que é bem anti-inflamatório, turmeric, bergamota. Então, o que vocês fazem? Vão colocar 2 gotas de cada um desses numa cápsula. Aí, depois, vocês preenchem com óleo, ou azeite de boa qualidade ou óleo de coco, tá? Olha, eu tenho 2, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho 2 cápsulas aqui, uma cheia e uma vazia. Olha, essa daqui, esse mês eu estou fazendo tratando do ácido do meu estômago. Então, aqui, essa cápsula é a que eu tenho usado para ele. E esse daqui é uma vazia, olha, que vocês vão, né, preencher. Então, esse aqui a gente compra, é fácil de comprar e é bem barata e é uma maneira da gente estar tomando. E depois, você pode também fazer um rolão, tá? Coloca as gotinhas aqui também com um azeite ou óleo de coco, e aí você vai passar, certo? Aqui, pode passar atrás da orelha, na testa, no pescoço, onde, né? Se vocês tiverem com dor de cabeça, mas na cabeça, então depende o que vocês, né, o resultado que vocês querem. E uma maneira bem legal também, esse daqui, gente, é para ronco. Vocês não acreditam como eu passei a dormir melhor depois que meu marido começou a usar isso. Então, você passa na mão, esfrega e inala profundamente, espera um pouquinho e solta 10 vezes, certo? Depois a Tati vai explicar exatamente como que ele age, certo? Então, tem aqui umas receitinhas para vocês. Aí vocês também pode colocar na água. Olha, a minha água aqui tem uma gotinha de lemon. Então, é uma outra maneira que a gente usa. Mas a Tati vai estar falando melhor depois sobre isso, tá? Então, aqui, olha, eu dei uma receitinha para inflamação, tá? Depois também você pode usar copaíba, turmeric, lemongrass, que é cidreira, né? Ou lavanda. Então, normalmente, se a pessoa está inflamada, tem dor, ela vai estar irritada, né? Vai estar chateada, assim. Então, sempre é bom colocar uma lavanda ou uma cidreira para a pessoa acalmar, um calmante, né? Um óleo calmante. E podemos usar também fennel, copaíba e frankincense, certo? Então, vai colocar 2 gotas de cada um na cápsula e tomar. Aí, também, quando você está tratando uma inflamação, é bom também desintoxicar o organismo. Então, você pode pôr o Zengest mais endócrino, né? 2 também gotas e o óleo na cápsula, ou o endócrino e o lemon e o wild orange, certo? Se você não quiser ficar fazendo aquele monte de cápsula também, vocês podem fazer os 2 juntos, que é para inflamação e para detoxificação, tá? Então, você pode colocar copaíba, Zengest, bergamota, 2 gotas também, né, na cápsula. E como eu expliquei também do rolon, você pode passar na barriga e massagear, certo? Então, se você vai no banheiro, por exemplo, durante o dia, você vai, lembra e dá uma massageada com os olhos, certo? Pode passar. Suplementos. Eu coloquei só um, porque esse é bem importante, tá? Que é o ômega 3. Por quê? Porque ele é rico
ele é um suplemento que vai tratar, que ele é muito bom para a inflamação, certo? E onde que a gente encontra? Quais os alimentos ricos em ômega 3? Salmão, sardinha, atum, chia, linhaça e nozes. Tá? Então, quando a gente acha o melhor é o alimento, mas quando você acha que você não vai, é, eu não vou dar conta de comer chia, linhaça todos os dias, então aí a gente pode entrar com suplemento, certo? É, outra coisa, 8 passos para resolver a sua inflamação, tá? É, tratando o intestino, que a gente vai falar sobre isso, né? O sono, tratando o sono, a alimentação, o estresse, exercícios, né? Tá em movimento, exercícios, hidratação e alergias. Então, agora eu queria que vocês, cada uma de vocês, pensasse como que tá o teu intestino? Como que tá teu sono? Como que tá a tua alimentação? Não precisa falar, é só pensar para vocês mesmos. Como está seu estresse, né? Tem feito exercício físico? Tem tomado água? Água Então, assim, as pessoas, mas quanto de água eu tenho que tomar? Você pega o teu peso, multiplica por 3,5, é o que você tem que tomar naquele dia, tá? Mas a gente vai falar bastante sobre isso depois. Mas se vocês quiserem ir adiantando, pega o peso de vocês e multiplica. Eu sei que uma pessoa de 60 quilos multiplicado por 3,5 vai dar 2,1 litros, mais ou menos. Então, é isso que vocês vão fazer, certo? E a gente vai falar bem de cada um desses passos, tá bom? Agora, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que ajuda muito em todos os sentidos, é o diário da gratidão, né? Então, vocês vão pegar lá um caderninho, compra um caderno bem bonitinho, deixa do lado da tua cama, e vocês vão começar a escrever, tá? Isso vai promover um bem-estar emocional, um bem-estar mental, tá? É, E você pode adaptar esse teu diário da gratidão. Eu peço para todos os meus pacientes, eu peço para eles terem 2 caderninhos, um para escrever o que eles comeram durante o dia e qual que os sintomas que eles tiveram, né? E outro para escrever pelo que você é grato. Tem estudos comprovados que quando você é grato, você se cura mais rápido. Então, você ajuda escrever um diário, né, de escrever o que você é grato, te ajuda a ter mais bem-estar, ajuda no teu estresse, tá? Então, eu coloquei algumas ideias aqui para você colocar no seu diário. Então, assim, coloca a data. Sempre coloca a data para saber que dia que foi que vocês escreveram aqui, tá? Então, vocês vão colocar 3 coisas, todos os dias, 3 coisas pelas quais que você é grato do dia de hoje, tá? Nossa, tanta coisa, né? É grato pelo alimento que a gente tem na mesa, porque tanta gente que não tem, né? É, Vocês podem colocar pela família, pelos amigos, pelo que vocês quiserem. Mas nesse aqui especificamente, vocês vão colocar o diário de gratidão da inflamação. Então, assim, se contenham mais relacionados à saúde, certo? Agradecer por ser gratos por ter saúde, por poder levantar e trabalhar, né? Poder correr, poder fazer exercício físico, né, etc. É, reflita também sobre suas escolhas alimentares. É bom você pensar, quando você escreve, olha, eu, particularmente, eu sempre, todo dia eu tenho que comer 3 legumes e 2 frutas. Quer dizer, 5 coisas entre 5 alimentos que seja frutas e legumes vegetais. Então, quando eu vou escrever, eu penso, nossa, será que eu comi ou não comi? Se eu não cheguei a comer, às vezes eu vou escrever, eu desço para comer uma fruta, igual kiwi é bom, muito bom comer à noite, kiwi. Então, eu como um kiwi. Então, assim, sempre está pensando, lembrando disso. E atividade física.
que você fez, né? Ou se você correu, se você foi na academia, se você fez exercício em casa, né? E exercício mental também. Se você fez uma meditação, né? Uma respiração, e a gente vai falar sobre isso também, tá? Pode passar. Também pelos seus relacionamentos, né? Identifique os momentos felizes que você teve, encontrou um amigo, né? Conversou, foi ver tua mãe, teu pai, tua irmã, uma amiga que há muito tempo você não via, uma amiga querida, ou você ligou para alguém, né? Os teus momentos de relaxamento, né? Gente, isso é difícil, isso é muito difícil. Momentos de relaxamento, a gente tem que criar momentos de relaxamento. Então, eu ando muito de transporte público, porque eu vou na casa dos meus pacientes. Então, eu sempre estou andando ou de ônibus, ou de trem, ou de metrô. Então, assim, às vezes eu paro, quando eu sento, eu respiro fundo e é aquele meu momento de relaxamento, né, de calma. Porque depois chega em casa, gente, a gente que é mulher sabe, né? Quando chega em casa é tanta coisa para fazer. Então, assim, mas sempre procurar, ou no final do dia, algum momento tranquilo, tá? E uma respiração consciente. Começa a observar o sono de vocês, né? Agradeça se vocês dormiram bem a noite passada e os seus cuidados pessoais também, tá? Vocês podem tirar um print da tela para vocês lembrarem, mas é porque senão vocês pegam um caderninho e falam, nossa, o que que eu vou escrever? Então, isso aqui é bom para vocês terem um guia, né? E as conquistas também pessoais. O que que eu conquistei hoje? O que que eu fiz? Nossa, eu fiz. O que que eu fiz de legal? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, eu consegui terminar meu trabalho, né? Eu estudei tal coisa. É, Eu liguei para alguém e alcancei a tal meta. Então, gente, tentem fazer. Comece, é uma coisa que não é difícil. São minutos do teu dia, tá? Mas que vale muito, muito a pena. Porque quando você for escrever teu diário da gratidão, você vai pensar em tudo que você fez durante o dia, isso você vai analisar. Nossa, mas isso não foi legal. Isso foi. Então, isso é uma boa coisa para você mudar o teu amanhã, o teu dia de amanhã e fazer diferente, certo? Pode passar. Então tá, então chegamos ao final da nossa live, tá? Obrigada pela presença e pela confiança de vocês. Obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês. A gente que agradece, né? Deixa eu colocar ela aqui, não sei como é que eu vou tirar, peraí. Ah, pronto, agora estamos todas aqui. A gente agradece muito mesmo, a sala tá cheinha, amiga, quase 40 pessoas aqui, escutando e se banqueteando com todas essas informações. Super importante a gente ter algumas coisas em vista. Vamos começar pensando nesse diário de gratidão que ela falou, uma coisa bem interessante, porque a gente pode fazer o nosso mindset. Quando a gente não tem um diário, a gente costuma se atrapalhar um pouco com os nossos objetivos e metas. A gente coloca aquela meta, aquele objetivo, faz as metas e elas ficam esquecidas. Quando a gente faz um diário, elas estão sempre fresquinhas na nossa mente. E aí, esses quesitos que a Silvana colocou, tem gente que fala assim: nossa, mas eu acho que eu não fiz nada legal hoje. Então é importante pensar, porque então amanhã eu vou me fazer alguma coisa legal. Eu vou poder fazer uma autoanálise e dizer, pera, eu não fiz diferença na vida de ninguém hoje. Não, pera, calma. Vamos ver o que que eu vou poder fazer. Tá certo? Então, fazer um diário, isso é científico também. Quando eu escrevo, eu coloco o meu cérebro para falar. E quando o meu cérebro fala, as minhas ideias ficam mais claras e coerentes. Então, fazer um diário é fundamental e hoje em dia tem N trabalhos científicos sobre isso. Então, essa dica da Silvana do diário é maravilhosa. Não fiquem apavorados, né? A Silvana falou um monte de coisa que a gente não come, um monte de coisa que a gente come também, mas é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Então a gente vai ensinar vocês a fazerem detox. Hoje a gente deu umas receitinhas básicas rapidinho,
Mas a gente tem grupos de detox também. A gente vai ensinar vocês a fazerem no dia a dia, né? Vamos ensinar como vocês podem fazer isso usando os óleos essenciais. Então, levanta a mãozinha aqui, ou se não, coloca aí no chat quem nunca usou um óleo essencial, quem nunca passou, tomou ou inalou um óleo essencial. Quem nunca usou, a gente vai dar um para vocês e vamos ensinar vocês a usarem. Quem nunca usou, coloca aí e a gente vai ensinar. Pode também mandar uma mensagem direto para mim ou para a Quer Silvana. brincar? Eu vou Quer colocar. Ixi, deixa eu brincar? fechar. Ah, meu Deixa eu Deus. fechar os Ah, meu microfones aqui. Deus. Vem cá. Então, a gente vai. Quem nunca usou, quem está aqui na sala hoje e nunca usou, a gente vai dar um óleo para você e você vai começar a usar e você vai ver a diferença que faz, tá bom? Outra coisa bem importante é a gente ter um difusor. Então, a gente pode pôr umas gotinhas no difusor e aquelas microgotículas ficam o tempo todo do nosso lado, a gente fica inalando aquilo e ele tem um resultado enorme. Por quê? Quando a gente inala o óleo essencial, então você vai lá, você põe uma gotinha do óleo essencial, né? Você esfrega e aí você puxa, né? Segura e solta devagar. Fazendo isso por 10 vezes, várias vezes ao dia. Os óleos essenciais são como homeopatia. É pouco, muitas vezes, para ter um resultado bom. E aí, o que que acontece com esse cheirinho que a gente inala, né? Ele vai para o nosso, passa pelo nosso bulbo olfatório e vai lá para o nosso sistema límbico. Quando ele chega no nosso sistema límbico, ele encontra neurotransmissores. E aí ele vai lá e ativa, né? Então, por exemplo, o GABA. Vamos supor que você está com dificuldade para dormir. A Silvana vai ensinar algumas coisas para a gente pensar no nosso sono. Mas só com dificuldade para dormir, então você pode usar a lavanda, a bergamota, wild orange. São óleos excelentes para quem tem dificuldade para dormir ou para ter um sono reparador. Porque às vezes pode dormir 10 horas e acordar cansado. Então, quando eu inalo, esse óleo essencial, ele vai para o meu neurotransmissor do GABA, por exemplo, e ele ativa. Então, é uma coisa natural, ativando o que eu já tenho. Então, ele chega lá e fala: "Oh, tá na hora de você produzir um pouquinho mais. Vamos lá, trabalhar e produzir um pouquinho mais." Você então começa a ativar, e aí você vai produzir mais GABA, vai produzir mais melatonina e vai então ter um sono melhor. Então, os óleos essenciais, mas eles não fazem só isso. Eles são moduladores também. Então, se você usa um óleo essencial, por exemplo, para humor, você tem uma oscilação de humor, ou você está com muita ansiedade, é a mesma coisa. Você vai inalar e aí ele vai para o seu sistema límbico e lá então ele vai acionar os neurotransmissores para poder baixar a sua ansiedade, tá bom? Então isso é quando eu inalo. E quando eu tomo? Pode tomar óleos essenciais? Não é de todas as marcas que você pode tomar e nem qualquer óleo essencial. Mas se você tomar os óleos certinho, você pode tomar e aí você vai ver que ele também aciona e ele vai direto e ele vai então fazer o trabalho. E o que é legal do óleo essencial é que eles são moduladores. Se tem pouco, ele vai ajudar a aumentar. Se tem muito, ele vai ajudar a reduzir. E se tiver equilibrado, ele vai dar uma sensação boa e vai ficar assim mesmo. Ah, eu não vou tomar lavanda porque vai me dar sono. Só vai te dar sono se você estiver precisando descansar. Senão ele só vai te acalmar, tá certo? Então, semana que vem, vamos ver, deixa eu ver que horas são. Semana que vem a gente vai conversar, então, a segunda parte sobre isso e nós vamos trazer mais algumas receitinhas para vocês também. Mas vamos lá agora, Silvana, para as perguntas do chat. Hum, Isso, é. A gente sabe que a Angelina Jolie, o pessoal colocou aqui, né? Ela tinha uma doença que é uma predisposição genética a desenvolver câncer.
realmente, existem algumas doenças que têm uma predisposição genética para desenvolver, então ela teria quase 100% de chance de desenvolver um câncer de mama, então foi uma opção dela, né? Hum, é verdade. Aham. Na minha família a gente tem também, a nossa família, a doença chama Lifraumene, essa predisposição, mas tem em vários lugares. A que mais dá nos brasileiros é a Lifraumene. A da Angelina Jolie é uma outra um pouquinho diferente, que dá também na região dela. Mas isso não vem ao caso. O mais importante é que, se nós queremos cuidar da nossa saúde, a gente precisa pensar realmente no que a gente ingere, tá certo? Então a gente vai passar a comer Posso melhor, falar? a gente vai pôr algumas coisas e a gente vai tirar outras também. Pode falar. Posso falar? Então, eu dei o exemplo, que é um exemplo assim, que as pessoas conhecem, que ficou bem conhecido, né? Mas assim, se ela, vamos supor, ela tem uma chance grande, né? Porque ela tem esse gene. Só que ela poderia ter outra opção, certo? Ela tem um risco grande, mas ela poderia ter outra opção. Lembra que eu falei que é uma opção mais difícil, só que ela se cuidar da alimentação, do meio ambiente, né? Da emocional dela. Então, assim, tem pessoas que fazem, não querem ser tão radicais, né? Então, elas têm uma outra opção. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma doença autoimune. E eu eu tenho meu gene, ele tá lá, né? E o que que o sintoma, ela é bem assim, o prognóstico é bem ruim. Mas quando eu descobri essa doença, eu estava fazendo meu curso de nutrição e eu estava lendo um livro sobre epigenética. Então, assim, no começo eu fiquei muito preocupada porque o prognóstico realmente não é bom. Mas depois, quando eu comecei a pensar, falei, peraí, eu vou ter acordar meus genes se eu quiser. Eu posso deixar eles dormindo. Então, é isso que eu faço. Agora, como que eu sei quando eu estou acordando? Então, isso é muito individual, a gente vai saber. Eu, por exemplo, Natal, Ano Novo, a gente sai da linha, né? Eu acabei que comi coisas que eu não deveria. O que que aconteceu? Eu sempre que eu saio da linha, começa a doer meu fêmur, é uma dor no osso. Paro na hora, entendeu? Então, assim, então é uma questão de um compromisso. Você decide. Então, no caso, ela poderia ter uma outra decisão, né? Ela poderia ir confiando na epigenética, mas é bem mais difícil. Então, assim, isso é muito individual, cada um vai tomar a sua própria decisão, né? Isso. Uhum, ótimo, então tá bom. O pessoal, a Silvana, você anota aí para mim, você tem uma caneta aí? Tem. Silvana? Anota aí. Aham, Então, quem tem. colocou aqui que nunca usou os óleos essenciais? A Lucy Johnson, Uhum. a Maria de Freitas, o Roberto e a Maria de Jesus colocou aqui, ó, a comida industrializada e processada prejudica o bom funcionamento das mitocôndrias, nossa fábrica de energia. Isso é uma É, pergunta, Maria de Jesus? É uma pergunta, Silvana. A comida industrializada e processada prejudica o bom funcionamento das mitocôndrias? com certeza, com certeza. Gente, mitocôndrias é a nossa fábrica de energia, né? Então, elas têm que estar muito bem nutridas para que a gente tenha energia, certo? Para vocês terem ideia, é, as mitocôndrias, elas têm, como que eu digo isso? De uma forma mais simples para vocês entenderem. Eu vou explicar isso exatamente quando eu for estiver falando dos alimentos, mas ela precisa de muitos nutrientes, muitos, para que ela produza energia. Especialmente o complexo B, né? B1, B2, B3, B9, B12. Então, tem uma coisa que acontece no nosso organismo, muitas vezes por segundo, que
vai atingir as mitocôndrias. Então, assim, se a gente não tiver alimento de verdade, a gente não consegue ter energia. E se a pessoa come apenas alimentos industrializados, ela não vai ter esses nutrientes para nutrir as células. A gente precisa, lembra? A gente troca de células 50, a gente troca 50 milhões de células por dia. E as mitocôndrias estão dentro das células, certo? Então, elas são que vão produzir energia dependendo da quantidade, da qualidade do alimento que a pessoa ingere. Anota também o nome aí, Silvana, Afrodite Martins. Então, essas pessoas que eu anotei, se tiver mais alguém, ó, coloca aí para a gente poder entrar em contato e te dar um óleo essencial, tá bom? Essas aqui são todas aqui de Londres. Eu não sei se você colocou aí, são todas de Londres ou não? Não tem problema. Se não for, se for do Brasil, a gente vai chegar. Então tá bom. Então a gente vai dar um óleo essencial para vocês. Importante a gente entender o seguinte: a gente forma essas células todos os dias, elas morrem e a gente fabrica de novo, né? Então, se eu tenho coisas boas, é com coisas boas que elas vão ser refeitas. Se eu tenho coisas que são ruins dentro do meu organismo, porque eu uso muitas coisas que não são boas, elas vão ser produzidas com coisas ruins. Vai depender do material que eu tenho, né? Então, a gente tem que colocar um material legal. Mas a gente não é perfeito, então a gente tem que saber dosar, tá certo? É bom a gente ter informação. Se eu vou comer meu hambúrguer, é bom eu entender que eu estou comendo aquilo, o que tem aquilo, e depois o que eu vou fazer. Como a Silvana falou, ela comeu no final do ano, mas agora ela já está fazendo o detox dela, está usando os óleos dela, está comendo bem e está colocando tudo em ordem. Então, é importante a gente ter esse equilíbrio também, tá bom? Pessoal, acho que já deu o nosso horário, 9 horas para nós, e já são 6 para vocês, né? Nós vamos falar a segunda parte, então, na semana que vem, mesmo bate-local, Sobre o mesma bate-hora. intestino. A gente vai continuar falando sobre o intestino. E vocês podem também mandar perguntas para nós, no particular, que a gente responde também, tá bom? Quero agradecer a equipe Olson que está aqui prestigiando também, a Maria Alice, a Adriana, que vieram aqui prestigiar e trouxeram também a sua equipe. Agradecer o pessoal que eu conheço aqui, a Maria de Jesus, que eu conheço também, a Liliane. Quem mais que eu conheço que está aparecendo aqui? Bom, tem a Joana. Agradecer a presença de todo mundo que veio prestigiar esse nosso primeiro encontro, tá bom? E semana que vem a gente vai estar aqui no mesmo horário, de novo falando sobre o intestino e sobre inflamação, beleza? E o que a gente pode fazer para fazer a diferença, e a gente vai ensinar vocês a usarem os óleos que podem ajudar também a desinflamar, beleza? Um beijo grande e até semana que vem, pessoal. Obrigada, Obrigadíssimo. gente. Beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau.